Tá firme. Amém. Tá firme. É isso aí. Que Deus te abençoe e te Amém. use como sempre. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Irmãos, que privilégio estar aqui, né? Vou acionar aqui esse horário para não exceder o horário. E para mim é muito, muito gratificante estar diante de uma igreja tão abençoada e tão maravilhosa quanto essa. Uma igreja que nós estamos vendo a passos largos que está andando, que continua caminhando e caminhando bem. E é uma igreja que faz 60 anos. E em comemoração a esses 60 anos, nós temos uma série de palavras nesse mês de setembro, que nós vamos começar hoje com essa série de palavras, que é para uma igreja que está crescendo, uma igreja que está aprendendo, né? E dentro dessa igreja que aprende, que cresce, nós vamos falar hoje sobre adoração. Nós também teremos palavras sobre oração, sobre santidade, mas hoje nós vamos falar sobre adoração. Adoração. Muitas pessoas pensam que adorar é estar louvando, cantando. Também é. Outros pensam que adorar é dar glória a Deus, aleluia, adorando. Inclusive, às vezes a gente vê geração de adoradores, geração cantores, né? Mas adoração é muito mais profundo do que tudo que nós falamos sobre louvor. Louvor é uma faceta daquilo que a adoração é. Porque adoração nada mais é do que um fruto, do que algo que é exposto, que é colocado através do adorador, que vem de dentro para fora. É algo que está dentro dele, que ele expõe para fora. E esse algo que está dentro dele é algo que não é dado por mim ou por circunstâncias externas, ou por tudo aquilo que eu tenho de conhecimento teológico, ou por tudo aquilo que eu tenho de conhecimento de música. Não. É dado pelo Espírito Santo de Deus, que está dentro desse adorador. É nisso que nós vamos falar nessa manhã. Sobre esse adorador. Não um adorador que externamente expõe toda a sua efusividade, os seus dons, os seus atributos musicais ou atributos teológicos, ou às vezes até faz uma ação, ou qualquer tipo de atos meritórios. Não, não é isso. A adoração é muito mais profunda. É algo causado pelo Espírito Santo. É algo que é colocado dentro desse ser que se diz adorador. E é exposto através do Espírito Santo e da obra que Deus faz nele, para que seja vista e seja também influência para as vidas que o cercam. Adorador é uma pessoa que não está, vamos dizer assim, estática em certos métodos. Adorador é uma pessoa que está em movimento para abençoar pessoas, em movimento para trazer pessoas à luz de Deus, para trazer pessoas ao encontro de Deus, para encontrar pessoas e nesse encontro ser impactado por tudo aquilo que tem dentro de si como um verdadeiro adorador. Isso que é adoração. Por isso, nós vamos entrar na palavra de Deus já direto. Lá em João capítulo 4, versículo 23 a 24, diz o seguinte, olha só o que diz. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, assim diz a palavra de Deus. É esses adoradores que o Senhor procura. Essa palavra foi tirada de um contexto, de uma
de uma passagem lá escrita no capítulo 4 de João, onde Jesus passou por uma cidade chamada Samaria, ou melhor, por um lugar chamado Samaria. Era um lugar evitado pelos judeus, justamente por causa de umas diferenças que existiam entre os judeus e os samaritanos. Essas diferenças eram devido a diferenças, vamos dizer assim, preconceituosas até. Porque eles consideravam que os samaritanos, que eram judeus também, mas eram judeus misturados. Porque seus pais se casaram com ímpios. Então uma pessoa que era nascida de uma mãe judia, mas um pai gentil, que para eles eram ímpios, era misturado, não era judeu genuíno, puro. Ou uma mãe judia que casou com um pai gentil, era misturado. Então os samaritanos eram considerados umas pessoas não gratas pelos judeus. Os judeus evitavam passar ali, mas Jesus foi. Jesus não tem essa não, gente. Jesus, ele ultrapassa fronteiras que nós colocamos para nós, mas ele diz: eu não estou aqui limitado às suas fronteiras, e eu vou procurar verdadeiros adoradores em qualquer lugar. É o Senhor que procura. E agora fica uma pergunta: o Espírito de Deus está aqui. O binóculo de Deus está olhando. Eu não posso ver, mas Ele vê. Ele procura adoradores nesse lugar. Não os adoradores que são performáticos. Aqueles que dizem: olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu fiz. Olha a minha obra. Já disse para você que a adoração não está ligada exclusivamente à música, mas está ligada ao que o interior do seu coração produz em relação à habitação do Espírito Santo em sua vida. E nesse momento o Senhor também procura adoradores nesse lugar. Então, enquanto nós vamos falando, por favor, procure ver como é que você se coloca diante de Deus nessa manhã. Jesus foi a Samaria, não teve nada de preconceito. Em Samaria, ele chegou num lugar, numa cidade chamada Sicar, perto de um poço chamado Poço de Jacó. Naquele momento, Jesus, cansado, ele sentou, e ele, quando ele viu uma mulher se aproximando para pegar água, ele chegou nessa mulher e pediu água. E naquele diálogo de pedir água, e de poder, de falar inclusive, houve ali um diálogo onde aquela mulher estranhou a palavra de Jesus, se dirigiu a uma samaritana: você é judeu, está se dirigindo para mim? Mas Jesus simplesmente disse para ela assim: olha, se você soubesse quem está te perguntando, e quem está aqui nesse momento, e também conhecesse o dom de Deus, você me pediria água, e eu lhe daria a água viva. Aí é um ponto também que eu quero chamar a atenção de vocês. A água viva que o Senhor estava falando naquele momento, isso aí no decorrer do capítulo 4 de João, tá? Eu não vou ler aqui para a gente tomar tempo. Essa água viva que o Senhor estava oferecendo a essa mulher era o Espírito Santo. E isso está notório, né, quando ele mesmo fala, né, em sua palavra, lá no capítulo 7 de João, onde ele diz o seguinte, olha só, versículo 37 e 38. Quem puder anotar aí, pode anotar, tá certo? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: a festa dos tabernáculos, tá? Era o último dia mais importante da festa dos tabernáculos. Jesus se encontrava lá no templo, assistindo à festa dos tabernáculos, lá em Jerusalém. Se alguém, aí Jesus falou em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim,
como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Jesus já falava dessa água viva, que é o Espírito Santo. E eu quero, para não ficar aqui nas minhas palavras, eu quero inclusive ler. Eu vou pegar, nós estamos hoje, irmãos, com um probleminha por causa da falta de luz. Então, o pessoal do painel me alertou que nós não teríamos as palavras ali. Então, eu vou ler aqui na minha própria Bíblia, né? Quando Jesus diz para aquela mulher, e Jesus, versículo 13, diz o seguinte, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: Jesus respondeu: quem beber desta água terá outra vez, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha, o Senhor Jesus está aqui no capítulo 4 dizendo que tem uma água viva que Ele vai dar a essa mulher. Diz, olha, eu tenho uma água para te dar. Uma água que vai entrar em você e vai fazer o quê? Fonte também, para que você também se torne um rio de Deus para a vida das pessoas. E aqui no capítulo 7 nós acabamos de ler que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão águas, a água viva, fluirão, ou seja, uma fonte de água viva, um jorro de água viva, ou fluirão um rio de água viva para a vida de pessoas. Então o verdadeiro adorador não é aquele que se coloca como um descedentado, recebe água, recebe de Deus alguma coisa e guarda para si. O verdadeiro adorador é aquele que tem o coração transformado por Deus, para que ele seja também uma fonte de água para descedentar aqueles que precisam da água viva de Deus. Esse é o verdadeiro adorador. E Jesus está dizendo isso para aquela mulher, mas o papo deles ainda continua, e dentro desse papo, dentro daquela situação onde ela inclusive confessou, disse o seu pecado, ela falou: Jesus, onde eu vou sacrificar? Porque a adoração para os judeus era o quê? Sacrifício. A adoração até então para os judeus era sacrificar. Eu vou sacrificar onde? Em Jerusalém ou aqui? Nesse monte? Eu vou sacrificar lá ou nesse monte? Porque os nossos sacerdotes dizem que é aqui, mas os profetas de Israel dizem que é lá. Jesus falou assim: não, haverá um momento que não é em lugar, em Jerusalém ou nesse monte, não é em lugar algum, mas é onde você estiver. Então Jesus, naquele momento, ele estava quebrando o paradigma do que se chamava adoração para os judeus naquele momento. Adoração para os judeus naquele instante significava sacrificar, expiação de pecados. Mas o Cordeiro vivo que tira o pecado do mundo estava naquele momento falando naquele lugar, dizendo: eu sou o Cordeiro, e não haverá mais sacrifício de sangue, mas sim o sacrifício de vida. E é isso que Deus quer: sacrifícios vivos e santos e agradável a Deus, como diz lá em Romanos. É isso que o Senhor pede: sacrifício vivo e santo. Água viva. Água viva. Como disse a vocês, Jesus Cristo estava mostrando e dizendo: eu estou dando o Espírito Santo a vocês. Jesus fala inclusive da vinda desse Espírito Santo. Lá em João capítulo 14, versículo 16. Olha o que o Senhor fala: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar sempre com vocês,
E esse Espírito é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque vive em vocês e estará dentro de vocês. É esse Espírito que você conhece, igreja. É esse Espírito que você vê. O mundo lá fora pode não ver. O mundo lá fora pode não conhecer, tudo bem. Não tem problema, mas você conhece. Você sabe quem é o Espírito Santo do Senhor. E quantas vezes nós ficamos distantes desse Espírito? Nós ficamos distantes da graça do Senhor por motivos pequenos, mas o Senhor nessa manhã está dizendo a você com todas as letras: volta à bondade do primeiro amor, volta à vida do primeiro amor, volta à fidelidade do primeiro amor, volta tudo aquilo para o qual eu te chamei e seja um verdadeiro adorador. É isso que Deus está falando contigo nessa manhã. Você perdeu, entristeceu, porque a palavra de Deus diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. E às vezes a gente entristece o Espírito Santo. Aí você perde o contato com esse Espírito. Mas ele está aqui, procurando os verdadeiros adoradores. Ele continua aqui, procurando aqueles que têm um coração prontos a recebê-lo. No nosso coração, o que tem guardado, irmão? O que guarda dentro de você aí, que fez você ficar tão frio diante do Senhor, a ponto de você não se importar com o irmão que está do teu lado? Ah, fulano morreu, isso acontece. Não, chora com ele, sente com ele. Ah, o irmãozinho fez assim, assim, ninguém falou nada, eu estou aqui sozinho, ninguém veio falar comigo. Meu irmão, então fala, conversa com a gente, conversa com um, com o outro, porque nós simplesmente estaremos aqui juntos um com os outros. Nós não podemos ser uma pessoa que pensa só porque a nossa opinião é de um jeito e a opinião do outro é diferente, nós temos que ficar separados. Não, nós temos que ficar unidos, porque uma função do Espírito Santo é unir a igreja. Diz lá em Atos capítulo 2, eles estavam unidos. E quando o Espírito Santo veio, lá no versículo 8, praticamente ele diz que o Espírito Santo encheu todos que estavam ali. Por quê? Porque estavam unidos, esperando essa graça maravilhosa do Espírito Santo. Então não adianta você ficar sozinho reclamando da vida. Abra o seu coração e deixa o Espírito Santo entrar aí dentro e fazer o que Ele quiser fazer da tua vida, para você voltar a ser o verdadeiro adorador que o Senhor procura e vai achar nessa manhã. Que Deus possa te achar nesse lugar. Que Deus possa encontrar você. E ao invés da raiva, você vai começar a ter alegria. Ao invés da lembrança, da saudade, que não é mal, é boa. A lembrança e a saudade são coisas boas, desde que elas não nos prendam. Muita gente fica preso pela saudade e pela lembrança. Por quê? Porque acha que só existe aquele modelo. Mas eu vou te dizer uma coisa aqui do fundo do meu coração. O Senhor te chama para ser um verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador é uma igreja que anda, é uma igreja que aprende, é uma igreja que conhece a Deus. Você conhece o Espírito Santo, como nós acabamos de ler. Então volta para o caminho onde o Senhor te conheceu. Onde o Espírito Santo te tocou. E volta a fazer aquilo que o Espírito Santo colocou em seu coração para fazer. Deixa as suas opiniões de lado, porque elas não valem a vocação que Deus lhe deu. Você está me entendendo? Vamos continuar. Estou ali de olho no tempo. Aleluia. Quando Jesus falou sobre esse Espírito Santo lá no livro de João,
Jesus disse sobre um Espírito Santo que ensina, o Espírito Santo que conduz, o Espírito Santo que guia. O verdadeiro adorador é aquele que abre o coração para o Espírito Santo, e o Espírito Santo simplesmente ele entra dentro do coração desse verdadeiro adorador e fala com ele. Olha, tudo isso eu tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Capítulo 14 de João, versículo 25 e 26. Enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu disse. Quando for lembrar de alguma coisa, lembra daquilo que Deus fez em sua vida. Traga à memória coisas que vão edificar a tua vida. Não fica trazendo derrotas à memória. Não fica trazendo dissensões à memória. Eu trago à memória aqui muitas coisas que me abençoaram durante esses 60 anos dessa igreja, que eu consegui conviver durante 15 anos aqui com vocês. Para mim foram 15 anos abençoadores. Eu me sinto como se eu tivesse também comemorado esses 60 anos junto, porque é uma igreja que me abençoou demais. E eu trago em minha vida as vivas memórias daquilo que o Espírito Santo fez em minha vida, como um adorador tem que fazer. Abra o seu coração para as lembranças boas. Abra o seu coração para a saudade que edifica e faz você andar. Abra o seu coração para aquilo que Deus está colocando agora à sua vida, na sua porta. Porque às vezes quando ficamos travados com lembranças erradas, o que acontece? Nós ficamos presos em correntes que não nos deixam ver o futuro, que tampa a nossa visão e não deixa ver aquilo que Deus está mostrando em claras linhas. E isso tudo que tem acontecido na igreja tem sido exatamente o que o Espírito Santo está fazendo. Essa igreja é uma igreja pujante, é uma igreja abençoada, uma igreja abençoadora, uma igreja que continua falando, continua pregando, continua fazendo, uma igreja que não parou, uma igreja que continua a andar pelo Espírito Santo como verdadeiros adoradores. Então olhe para o que Deus está fazendo. Num culto desse aqui de domingo, eu estava conversando com o irmão aqui, aí veio uma irmã, não vi, tá muito, acho que é ela ali, do apoio, deve ser ela, eu não sei, não, a irmã do lado, ela ali, irmão, eu não enxergo, tá bom? E aí quando fica tudo escurinho assim, eu não enxergo. Eu gosto daquelas luzes bem altas assim, porque aí dá para me ver todo mundo, inclusive quem está lá no fundo. Mas aí, eu não sei. Eu estou com a lembrança aqui dela vaga. Eu não consegui guardar o nome. Não, foi outra coisa, irmão. Foi outra pessoa, não foi do apoio não. Parece com você, viu? Parece muito com você. Não é desculpa não, parece mesmo. Aí, amém. Gente, eu confundo o nome de todo mundo. Eu estou olhando ali para o Jair, coitado, que ficou durante quase não sei quantos anos recebendo o nome de Ezequiel. E ele não falava nada comigo. Claro, um cara que gosta de mim e tal, não sei o quê. Mas tem irmãos aí que falam, Romão, é tal, nome é assim. Aí eu falo, valeu, irmão. E eu faço o possível para não errar. Inclusive anoto, às vezes, anoto até na mão assim, para dizer, irmã fulana de tal. Entendeu? Por quê? Porque eu não quero errar o nome. E isso incomoda mesmo. O nome é uma identidade. Identidade. Mas o Jair, mais uma vez eu peço perdão, Jair, por ter te chamado tantas vezes de Ezequiel. Aí, agora sim. Viu? Agora estou enxergando ela direitinho. Ali, porque a irmã que veio me falar com ela está de perfil, mas a irmã que veio tinha um coque assim, ó. Entendeu? Aí quando ela virou, eu descobri que não era ela. Então, irmãos, olha só. Essa irmã chegou para mim e falou assim, Romão, a igrejinha está precisando, por isso que não é ela, porque é lá da igrejinha. Aí eu raciocinei aqui.
Aí a irmã falou assim: irmão, Romão, nós estamos precisando de uma televisão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Assim. Ali! Ah! Olha lá! Aleluia! Luísa! Agora eu vou guardar a Luísa. Bom, aí, né, ali no canto, eu conversando com um pastor, aí uma pessoa ouviu eu falar: olha, a irmã lá precisa de uma televisão, a gente vai ver como é que a gente consegue isso aí e tal. Aí o irmão ouviu e falou: eu dou. Toma. Diz aí o tamanho, a polegada, o que vocês quiserem, eu dou. Foi assim mesmo que ele falou. E ele deu. Graças a Deus, já está comprado e tudo. Graças a Deus. Irmãos, sabe o que é isso? Isso é a igreja, o Espírito Santo falando no coração. Ele não quer que revele o nome dele. Tudo bem, não tem problema. Mas ele é um abençoado de Deus, é um cara que adora o Senhor. Porque ele, no mesmo tempo que ouviu eu falar, ele se compungiu. O coração dele vamos dizer, se amoldou à igrejinha. O coração dele ficou lá junto com as crianças da igrejinha que ia ser abençoada. E aí ele foi lá e... Está aqui, Romão. É assim a nossa igreja. É assim o nosso movimento. É como a igreja primitiva, que estava ali uns aos outros se ajudando. Nós estamos estudando isso em Atos, né? Uns aos outros ali se ajudando, vendiam suas propriedades, estavam ali, entregavam suas ofertas nos pés dos discípulos, e uns abençoando os outros. E naquele momento, toda a comunidade que estava à sua volta achava graça aos olhos em ver tudo aquilo que eles estavam fazendo. E era uma coisa relevante, que eles estavam inclusive sendo notados por isso. Irmão, pensa que o verdadeiro adorador não está sendo notado? Está sim. Está sendo notado. Pensa que você ficar parado aí, alguém te nota ou não? Eu posso até não te enxergar, porque eu sou realmente cego, e às vezes eu não tenho uma sensibilidade que você gostaria que eu tivesse, mas Jesus te enxerga. O Espírito Santo te vê. E o Espírito Santo, graças a Deus, está cobrindo todas as falhas do Romão, do Amorim, do Luiz, do Zé, do Tião, de quem quer que seja. Qualquer falha que tem aqui, o Espírito Santo cobre e diz: vamos continuar andando, porque sou eu que abençoo essa igreja. Aleluia, aplauda o Espírito Santo. É Ele! É Ele! Um Espírito... Aleluia, olha aí o verdadeiro adoração. Esse é o verdadeiro adoração. A Bíblia diz que as adorações verdadeiras vêm de onde? Da boca das crianças. Por quê, irmão? Por causa da pureza. Por causa da sensibilidade de não fazer nada por alguma motivação. Está tudo bem em minha vida? Estou lá, louvando. Está tudo mal em minha vida? Não vou louvar hoje não, porque hoje não tem motivo. Irmão, você está vivo? Você respira? Como não tem motivo? Como não tem motivo? Considera o dia, porque esse dia foi o Deus vivo que te deu. Então o adore como verdadeiro adorador. Um espírito que muda o coração. O Espírito Santo não foi vamos dizer assim, falar do Espírito Santo não era um privilégio dos profetas do Novo Testamento. Ou de Jesus. Jesus falava muito do Espírito Santo. Em João está recheado das palavras que Jesus falando sobre o Espírito Santo, inclusive já li algumas aqui para vocês. Mas o Espírito Santo também era profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Vemos lá Joel e vemos também Ezequiel. E em algumas palavras, aqui eu vou ler algumas palavras de Ezequiel que me chamou muita atenção sobre essa questão do coração. Olha só. Ezequiel 11, versículo 19. Darei a eles um coração
não dividido. Cara, o que é isso? É a palavra de Deus. Darei a eles um coração não dividido, e porei um novo o quê? Espírito dentro deles. Ezequiel 11, versículo 19. Retirarei deles o coração de pedra, e darei a eles um coração de carne. Irmão, o Espírito Santo de Deus, nessa manhã, está pronto a entrar dentro do teu coração e tirar toda a dureza da vida que está aí dentro, impedindo de você adorar. O Espírito Santo de Deus está pronto nessa manhã a entrar dentro de você, dentro do seu coração, e habitar em você, fazer morada em você, para tornar o seu coração, que é um coração de pedra, em um coração de carne, que louva e adora ao Senhor como verdadeiro adorador. É assim que o Espírito Santo vai fazer. É assim que o Espírito Santo vai colocar em sua vida, transformando o que, irmão? O seu coração. Eu não arredo o pé das minhas causas. Vou continuar pensando do mesmo jeito. Não estou aqui querendo mudar o pensamento de ninguém. Eu só estou te dizendo que algo maior do que eu está falando nessa manhã através da sua palavra. Que Ele é que governa a tua vida. É Ele que sabe para você, de você, o melhor que você tem para você e para a sua vida. É Ele que conhece o teu coração e delineia tudo que você vai passar, agora, no presente e no futuro também. É esse Senhor que ilumina os seus passos. É esse Senhor que guia o teu caminho. É esse Senhor que fará a diferença na tua vida, principalmente quando a dor vier. É Ele, para te transformar em um verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador não adora o Senhor só quando tudo está bem. O verdadeiro adorador adora o Senhor quando às vezes as coisas vão mal. Porque ele precisa exaltar o nome de Deus, que tem um poder para livrar ele daquela fornalha, daquela prisão, daquela cova. Vocês estão sabendo aí quem eu estou falando, né? Eram verdadeiros adoradores. Paulo e Silas estavam lá. Podia estar chorando, podia estar praguejando, podia estar reclamando dos irmãos que não foram lá falar com ele. Eu vou simplesmente, esses irmãos da igreja não estão nem aí para mim. Esses irmãos da igreja, eles simplesmente não interessam por mim. Eles não falam comigo. Irmão, isso é o seu pensamento. Porque não é os irmãos da igreja que às vezes não têm essa visão que você precisa tanto, que eu estou dizendo que não é errado não. Nós temos que olhar uns para os outros, mas nós temos falhado muito nisso. Inclusive um dia desse, essa semana mesmo eu pedi perdão a uma irmã pela nossa falha, mas eu disse para ela, apesar da nossa falha, aproveita a sua igreja, porque essa igreja é a igreja lavada e remida no Espírito Santo de Deus. A água viva que está lavando a alma dessa igreja. Ela pode ter falhas, mas simplesmente é a igreja do Senhor. Aí eu disse para ela, aproveite a sua igreja. É assim que nós temos que andar, aproveitando o que o Senhor nos dá. Em Ezequiel também, capítulo 36, versículo 26 e 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. E tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei um espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Porei o meu espírito em vocês. Verdadeiro adorador tem um espírito aqui dentro. Verdadeiro adorador é uma fonte de Deus. Verdadeiro adorador é aquele que não tem um coração de pedra, mas um coração de carne. O verdadeiro adorador
é um espírito ensinável, que não é só ensinado por aquilo que falamos no púlpito, mas principalmente por aquilo que Deus faz em sua vida, principalmente nos momentos mais difíceis. Pessoas que são difíceis de ensinar, pessoas que têm o ego mais forte do que a palavra de Deus, o ego mais forte do que Jesus, porque o próprio Jesus disse, simplesmente assim: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Tem gente que quer ser maior do que Jesus, falou assim, eu não vou me negar não, eu vou continuar da minha posição. E pronto. E aí a obra vai andando. Às vezes nós vemos aqui e vamos continuar falando. Vamos continuar dizendo, porque essa obra é de Deus. E como o Senhor tem uma multidão de adoradores nesse lugar, Deus vai chamar verdadeiros adoradores para ajudar no Kids. Verdadeiros adoradores para ajudar no Inclusão. Verdadeiros adoradores para ajudar lá nos irmãos da comunicação. Verdadeiros adoradores para ajudar no louvor. Verdadeiros adoradores para ajudar no ministério de homens. Verdadeiros adoradores para ajudar no ministério de família. Verdadeiros adoradores para ajudar no ministério de mulheres. Verdadeiros adoradores para continuar andando. Aleluia! Aplauda o Senhor. Deus procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que negam a si mesmo, toma a sua cruz e segue. Não vamos acertar sempre, mas aquilo que fazemos é com o coração na obra. Como o Amorim falou, nós saímos às vezes aqui, a gente já saiu algum dia menos de 10 horas? Não. E nós reunimos terça, quinta, às vezes sexta-feira. Eu estou por aqui, terça, quarta, quinta, sexta-feira passada agora, às vezes sábado, quando tenho que vir ver alguma coisa. Nós estamos por aqui, toda semana. Segunda-feira, eu digo que é um dia que eu vou tirar assim para descansar. Não. Tem trabalho na igreja, porque os verdadeiros adoradores continuam trabalhando, continuam fazendo alguma coisa, e tem gente na igreja fazendo alguma coisa, tem gente na igreja, a toca funciona, a toca está lá, os adolescentes, os jovens da igreja estão cultuando a Deus como verdadeiros adoradores, os irmãos da Bíblia Zero estão lá cultuando a Deus, então a sua igreja funciona de segunda a sexta, sábado e domingo, a igreja está tendo cheia de adoradores, para fazer aquilo que o Senhor convocou a fazer. Não estamos negando nada. Todo dia que você chegar nessa igreja, você vai encontrar gente trabalhando. Então para de resmungar e trabalha também. Insira a sua vida nesse momento nos verdadeiros adoradores. Romão, então quer dizer que o Espírito Santo não habita mais em mim? Não foi isso que eu disse. Quando a gente fala entristecai o Espírito Santo, é porque a gente deixa ele de lado. A gente toma as nossas atitudes e as nossas vontades são maiores do que as vontades de Deus. Isso é pecado. Inclusive é o pecado original. Nós colocarmos a nossa vontade acima da vontade de Deus. Que Deus tenha misericórdia de você. Que a mão do Senhor entre em sua vida e faça uma mudança para que o seu coração, endurecido pelas decepções, endurecido pelas mágoas, endurecido por causa do Romão, endurecido por causa do Fabrício, endurecida por causa da Lucila. Falar em Lucila, gente, ela já está ali reclamando. Minha linda fez aniversário ontem, glória a Deus. Lucila. O nome dela é Lucila, mas é a minha linda. E nós agradecemos muito a Deus pela vida dela. Ontem completando... Não. Eu vou falar, só, ela não se importa não. Eu vou falar só porque, sabe por quê? Porque eu cometi... Olha, eu estou dizendo... Gente, eu estou ruim da cabeça. Eu tenho que trocar essa cabeça aqui e botar outra, tá? Cara, eu fui comprar um bolo lá para ela, um bolo não, uma torta, né? Linda aquela torta, gostei demais.
E aí eu comprei uma velinha. A moça me perguntou, aí, quantos anos? Eu falei assim, ó, bota aí 60 anos, por favor. Aí cheguei lá com as velinhas lá e disse assim, meu lindo, é 61. Graças a Deus ela me conhece, sabe que o meu coração não está nem aí para a idade que ela tem, porque ela vai ser linda de qualquer jeito, em qualquer idade. Não tem idade. Não tem idade. Não tem idade. Não tem. O nosso amor cada vez mais aumenta mais. E muita gente dizendo, o amor com o tempo vai... Cara, e só se for com você, por mim não é não. Comigo não é não. Então, começa a adorar o Senhor também na tua casa. Entendeu? Adora Jesus aí. O coração ensinava e moldava. Cara, esquecia 60 anos. A Muri falou que vai fazer uma poesia por causa desse negócio. Aquele que é morada, o verdadeiro adorador é aquele que é morada do Espírito Santo. Olha o que a palavra diz do Senhor para nós nessa manhã. A palavra do Senhor é muito linda, maravilhosa. João 14, verso 16 diz o seguinte: e pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Morando aonde? Em vocês. Nós acabamos de ler lá em Ezequiel, porei o meu espírito em vocês. Verdadeiro adorador é aquele que é fonte de água viva. Agora sim, eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. João capítulo 7, versículo 37 e 38 diz o seguinte: no último e mais importante dia da festa, levantou-se e disse, nós já lemos inclusive esse versículo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao quê? Ao Espírito Santo, que mais tarde eles receberiam. Eles seriam cheios, como diz lá capítulo 2 de Atos, versículo 8. Cheios do Espírito Santo. Atos 2, capítulo 2, versículo 4, não é 8 não, versículo 4, diz o seguinte: ficaram cheios do Espírito. João, capítulo 15, versículo 26 e 27. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Ou seja, aquele que é verdadeiro adorador, é uma fonte de Deus que jorra para as pessoas que estão prontas a ouvir a palavra do Senhor. A fonte, ela não pode parar em si mesmo. Nós lemos no Salmo 23, e o meu cálice transborda. Quando transborda é porque já está cheio e o Senhor coloca mais. Por que o Senhor coloca mais? É porque você não pode ficar em você. Você também tem que distribuir. Você também tem que repassar. É como se nós fôssemos uma ponte para passar para os outros. Aquilo que o Senhor quer abençoar vidas, quer salvar vidas, quer entregar vidas, quer fazer com que outras vidas sejam outras fontes. E assim vai multiplicando. É assim que Deus quer de você. Aquele que está na igreja, mas não é fonte, ele está parado em si mesmo. Ele está olhando para dentro de si. É aquele que vem para a igreja só para consumir, mas ele não faz nada. Ele não age. Ele não abençoa ninguém. Ele não faz como o irmão que fez ali com a igrejinha. Ele não faz como o irmão que fez ali, como a Marta fez aqui com o coral. Ele não faz como a Wanda fez aqui com o Betânia Louvor. Ele não faz como os voluntários lá das comunicações que se esforçaram apesar da luz acabar. Eles ligaram, eles tentaram fazer de tudo para o programa voltar e tentaram botar aquilo que abençoar a igreja.
Eles não fazem como o pessoal do Recomeçar que está nesse momento trabalhando para o Senhor. Eles não fazem como o pessoal do Recomeçar que está quarta-feira. Eles não fazem como o pessoal da Inclusão, que está trabalhando lá no bastidor para que os seus filhos ou os seus pais tenham também o direito de assistir o culto. Ele não faz como o Kids, que às vezes a gente não vê trabalhando aqui, mas o Kids está lá com o coração na obra, com o coração naquilo que faz, para que vocês, pais, possam ver o culto. Aqueles que se escondem não faz, fica parado em si mesmo. Mas o verdadeiro adorador é aquele que é uma fonte que jorra. E uma fonte que jorra, ela não fica parada, não é água parada, é uma água corrente que sai de si mesmo e abençoa as pessoas. Vai abençoando fulano aqui, vai abençoando fulano ali, vai abençoando, vai tocando em gente aqui, vai tocando em gente ali. É uma pessoa que é irradiante da graça de Deus. É uma pessoa que radia. Tá certo? Irradiar ou radiar? Irradiar, não é isso? Me corrijam. É uma pessoa que irradia a graça de Deus para outras pessoas. A sua igreja é uma igreja relevante, mas não é uma igreja que pode andar sozinha. Por si só, não vamos caminhar. Porque Deus fez essa igreja para andar em conjunto. Andar em comunhão. Deus fez assim. É Deus quem fez. Eu falei assim, Senhor, mas tanta gente que pensa tão diferente, como é que a gente vai andar junto? Ele falou, Romão, isso é comigo. Eu tenho esses pensamentos loucos assim de vez em quando, que eu estou fazendo a palavra lá, tem essas coisas que vêm na minha cabeça. Senhor, como é que vai fazer? Com tanta gente que pensa diferente. Isso é comigo. É o Espírito Santo que faz. Então, nesse momento, nessa manhã, eu estou dizendo para você, abra o seu coração, deixa o Espírito Santo falar em sua vida. Deixa ele fazer o que tem que se fazer. Não fica aí parado com as suas convicções. E quando você se torna fonte, já estou terminando. Louvor pode subir. Vou terminar no horário. E quando o Espírito entrar em você e fazer morada, quando o Espírito habitar em você e fazer de você uma fonte que irradia a graça de Deus para outras vidas, que distribui aquilo que o Senhor está fazendo em outros corações, aí o Senhor vai encontrar o verdadeiro adorador. E olha aqui o que acontece quando o Senhor encontra os verdadeiros adoradores. Olha bem o que diz lá João 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, é esse que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Romão, como é que Deus fala com você? Fala com fulano, fala nos... Irmão, não é que Deus fala assim em voz audível, não. Mas já viu aquela voz que vai na sua consciência e começa a falar um monte de coisa para você e você tem que escrever? Já viu aquele momento em que você está no trânsito e quando canta uma música, aquela música toca numa frase no seu coração? Já viu aquele momento quando o pregador está falando aqui, aquela frase do pregador entrou em você e vai ficar com a semana inteira martelando em tua cabeça? É assim que Deus fala. E se Deus quiser falar também com voz de trovão, Ele fala, porque Ele é Deus. Não interessa como Deus fala, o problema, ou melhor, a solução é que Deus vai falar. Esse é o lance. É o lance onde Deus fala, onde Deus comunica com você. Agora, se você não tem ouvido a voz de Deus, eu digo para você, abre o teu coração, para que o Deus que pode tudo, possa transformar a sua vida numa fonte de água viva. É esse adorador que o Senhor procura. E quando Deus encontra, o que Deus faz? Deus se revela a ele. Pastor Edilson, Deus fala com ele. Deus fala através da natureza. Eu for numa cachoeira lá, meu irmão, eu olho aquela cachoeira e Deus fala comigo, porque Deus diz assim, foi eu que criei.
E você está aí, usufruindo. Quando estou cantando o hino, só tinha os meus pecados para te oferecer. E Ele me deu salvação. Eu falo, obrigado, Deus, pela tua graça. Não há como você ficar inerte diante da presença do Espírito Santo de Deus. Abra o seu coração, abra a sua vida e deixa Deus entrar dentro dela. Deixa Deus transformar você num verdadeiro adorador, porque Ele quer te encontrar, Ele quer se revelar a você, Ele quer falar com você. João 14, verso 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. E nós viremos a Ele e faremos morada nele.